Olá, sejam muito bem-vindos à Casa das Marias, uma casa de cura, uma casa de amor, uma casa de equilíbrio do feminino. Eu costumo dizer que somos, né, mulheres todas Marias. Por quê? Porque a gente já sofreu demais, a gente já passou por muitas coisas e a gente vem para trazer essa cura principalmente do feminino. Não só para mulheres, mas para homens também, porque o homem também tem que ter esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Hoje eu trouxe aqui a nossa amiga Fabiana Marcolombo, consteladora, e ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é a constelação. Fabi, explica para nós o que é a constelação familiar. Vamos lá. A constelação familiar é uma técnica de terapia breve e ela é extremamente pontual, né? Ao contrário, da psicologia, da psicanálise, que você vai numa sessão, então você tem ao longo de várias sessões, você leva várias questões e isso vai sendo trabalhado. Na constelação é o contrário. Você vai trazer uma questão, que é aquilo que mais te incomoda. Então, quando você traz aquilo que mais te incomoda, a gente vai abrir a constelação para ver aonde que isso está conectado. Por quê? Porque na constelação são padrões repetitivos que nós estamos repetindo dos nossos ancestrais. Às vezes, lealdades invisíveis que a gente tem com os nossos ancestrais. E que você vai seguindo os mesmos passos e repetindo isso. Então, quando você traz uma questão, que às vezes você fala, imagina, é uma questão de trabalho, é uma questão de relacionamento, e você, quando a gente abre a constelação, a gente vai ver que está conectado lá atrás, com aquele ancestral que não conseguiu dar aquele passo. Fabi, se eu tenho um problema, por exemplo, de relacionamento, eu tenho relacionamentos abusivos, por exemplo, eu posso chegar para você e trazer, olha, Fabi, eu tenho esses problemas de relacionamento, eu gostaria de saber se eu consigo me libertar desse tipo de situação que às vezes aparentemente não sou nem eu que provoco. Eu consigo trazer esse, como é que fala? Esse problema? É um problema. É uma questão. É uma questão. É uma Essa questão. questão a ser resolvida para você, para a gente fazer uma constelação? Sim, na constelação, você pode, eu falo que a gente pode constelar praticamente tudo, tá? Só a gente não constela pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: a minha questão é com a minha mãe, porque a minha mãe, porque o meu pai. Então, a questão não é com a pessoa, porque a gente não constela pessoas, a gente constela aquele sentimento de desarmonia com aquela pessoa. Sim, é o que a gente está sentindo. Exatamente, Sim. porque na constelação a gente vai trabalhar com as emoções. Certo. Tá? E como é que a gente trabalha assim? Como é que é feita a constelação? É uma dinâmica de movimento. Então, a gente pode fazer ela tanto em grupo, com pessoas, como individual, com os bonequinhos. Ou a gente fala os bonequinhos, mas qualquer outro elemento. Às vezes com cristais, com um copinho, com, né, algo que vai representar pessoas do seu sistema familiar. Então, por exemplo, você me traz uma questão, então a gente vai fazer em grupo. Então, a gente está com um grupo de pessoas. Então, aquelas pessoas que estão participando ali, elas vão entrar para representar pessoas do sistema da pessoa que está sendo constelada, tá? Fabi, vamos supor, no meu sistema, vamos dizer que tem eu hoje, eu, a minha mãe, o meu padrasto, os meus filhos, só que eu cuido demais da minha mãe. Então, pode existir aí um emaranhamento, algo que esteja errado, onde ela deveria cuidar de mim e eu cuido mais como se eu fosse a mãe?
Exatamente, porque o que a gente fala disso é como inversão de papéis. Certo? E isso é muito prejudicial. Porque aí eu não consigo caminhar, né? Exatamente, você não consegue caminhar porque o que acontece? Cada um tem o seu lugar dentro do sistema familiar. Então, Certo. a mãe tem o lugar dela de mãe, o pai tem o lugar de pai. Os filhos, Independente, né? independente, os filhos, cada um tem o seu lugar dentro da hierarquia de nascimento, tá? Então, assim, se eu posso cuidar da minha mãe, desde que eu não inverta os papéis. Então, eu cuido dela no que ela não dá conta. Certo. Certo? Às vezes eu quero até mandar por ela. Exatamente. Aí eu você já está estou invertendo o papel e colocando ela como filha e você como mãe. Certo. E aí, esse é o equilíbrio que não pode existir, não pode ter essa inversão de papéis. E aí a gente tem até uma questão assim, com filhos, né? Porque eu tenho meus filhos, por exemplo. Às vezes meus filhos querem cuidar tanto de mim como se eu não fosse capaz. E também tem questões de pais ausentes ou de crianças que não vieram, né? Às vezes um aborto ou algo nesse sentido. E às vezes a gente está olhando para questões familiares que a gente nem imagina. Quando a gente vai para a constelação, a gente acaba descobrindo certas coisas que aconteceram lá atrás com familiares que estão se repetindo na nossa vida. Então, a constelação familiar, ela é mais um meio de cura, né, Fabi? É mais um meio de cura. E você falou bem, né? Tanto, né, nessa questão da mãe, dessa inversão de papéis, É só um exemplo, né? essa inversão de papéis também pode ter com os filhos. Porque, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa separada. Então, tive que ter cuidado para o meu filho não assumir um lugar que não é dele. Porque o meu filho não é meu companheiro. Então, ele não pode assumir o lugar do pai. Ele tem que assumir o lugar dele de filho. Eu sou a mãe, ele é o filho. Então, cada um no seu lugar. E às vezes é inconsciente, É né? inconsciente. Às vezes a gente acha que é uma questão assim, jamais faria isso. Mas é uma questão inconsciente. Você acaba contando demais com o filho, por exemplo, como se ele fosse um companheiro. Né? Exatamente. E a gente tem que colocar os nossos filhos no devido lugar deles. E quando tem assim, um filho que, por exemplo, eu já sofri, né, um aborto espontâneo. Ele foi o primeiro, vamos dizer assim. Na contagem dos filhos, ele entra, Fabi? Ele entra. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre as três leis que a gente fala, o Bert fala que é as três leis do amor, né? Que é o pertencimento. Então, assim, são as três leis que a gente não pode que a gente não pode. Que a gente tem que seguir. Que a gente tem que né? seguir, Isso. tá? Porque senão gera um emaranhamento. Então, essas três leis, se a gente não seguir, gera um emaranhamento dentro do sistema familiar. O primeiro é o pertencimento, que aí entra no que você falou. Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Então, quando você tem um aborto, isso gera uma exclusão. E às vezes essa dor da exclusão, né, essa dor do aborto é tão grande que a mulher não fala sobre mais isso. E às vezes tem os outros filhos e os outros filhos nem têm a ciência que teve lá um primeiro que não veio. Que não veio. E, né, na cabecinha deles, ele é o primeiro e depois teve mais um, dois, três, mas na verdade não é. Na verdade, a contagem é aquele que não veio, que foi o primeiro, é o primeiro. Isso. Aí vem o outro filho, o outro filho, aí essa é a contagem. E esse que não veio tem que ser incluso dentro da família. Inclusive, a gente coloca um nome, né? Coloca um nome. Entende que ele faz parte realmente do sistema, traz ele para... Exato, faz a inclusão dentro do sistema. E quando a gente faz a constelação e a gente toma ciência desse que está excluído, na constelação, na dinâmica, a gente faz a inclusão dele dentro do sistema familiar. E é interessante que os irmãos
saibam também. Por quê? Porque aí vem a hierarquia. Sim, que é a segunda lei. Que é a segunda lei. Cada um tem o seu lugar. Então, olha a inversão de papéis. Se os seus filhos não sabem que teve um primeiro, o que eles acham? É o primeiro e o segundo. Só que na verdade não é. Ó. Esse que não veio, veio um antes. Então, na verdade, esse que acha que é o primeiro, na verdade não é o primeiro, é o segundo. E esse que se acha o segundo não é o segundo, é o terceiro. E aí eles acabam se colocando no lugar certo, né? Exatamente. E aí, quando tá nesse lugar aqui, é muito pesado. Porque não é o lugar dele. Não é o lugar dele dentro do sistema. Então, quando você coloca cada um dentro do seu lugar, cada um no seu lugar, você fica mais leve, você fica mais pleno e você consegue seguir a vida. Enquanto você estiver no lugar de outra pessoa, isso fica pesado. Você carrega aquilo que não é seu. Certo. E qual é a terceira? A terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber. Então, assim, ó, dentro do sistema familiar, a gente tem que dar e receber na mesma medida. O que é difícil. Relacionamento, casal, dar na mesma medida. Muitos falam e muitas vêm para mim e falam assim, mas Fabi, eu fiz tudo por ele e ele foi embora, ele me deixou. Exatamente por isso. Desequilibrou. Desequilibrou. Você fez tudo por ele. E aí fica um débito tão grande, que ele não dá conta. Ele vai embora. Olha o desequilíbrio. Mas quando eu estou desequilibrada também, eu vou dar demais sempre, né? Exatamente. Ou dar de menos. Ou dar de menos. Então, quando há um equilíbrio, que é essa lei, eu consigo dar e receber na mesma proporção. Exato. Se acaso eu não consigo sozinha, é por isso que eu vou fazer uma terapia. E a constelação, ela ajuda, contribui nisso. Não só em questões de relacionamentos, mas financeiro, empresas. Então, assim, em todos, né? Em Como todos, você já saúde. tinha dito, saúde. Às vezes você fica lá, uma questão que às vezes você está sentindo alguma coisa, mas não tem nada. Então, a constelação ela também ajuda nesse sentido. Ajuda nesse sentido. Só lembrando que na saúde é um dado bem importante, tá? Jamais um constelador vai virar e vai falar assim, olha, você está curado. Olha, o que você tem, olha, pode deixar de tomar os remédios. Em hipótese nenhuma, tá? O que a gente vai tratar dentro da constelação é o emocional. O sentimento, de novo. Então, é assim, muitas doenças, praticamente todas, estão ligadas ao quê? A algo emocional. Então, quando você trata o emocional, consequentemente, o que está no físico também vai ser mais fácil para ser tratado. Gente, nenhuma terapia integrativa, se é um profissional correto, coerente, ele vai chegar para você e vai falar assim, deixa o médico, a terapia é integrativa, é junto com a medicina. Quer dizer, você vai até o médico, você vai se tratar e a gente, como terapeutas, vamos contribuir para essa cura. Exato. Entende? Então, assim, eu com o meu baralho, a leitura das mãos, eu contribuo, né, até com os salmos agora, eu contribuo para a sua cura. Agora, primeiro que é você que vai se curar. Agora, jamais você vai deixar de ir ao médico. Jamais. Se você tem uma questão física, ninguém, nenhum de nós vai indicar que você deixe de ir ao médico. Exato, porque são terapias integrativas e complementares. Isso, tá? Então, exatamente. a gente complementa ali porque assim, eu tive resultados de pessoas que vieram tratar a saúde, sim, mas nenhuma delas jamais, e eu sempre recomendo, quem vai te mexer na sua medicação é o médico. Claro. Quem vai dizer se você continua com esse, aquele ou aquele outro remédio, ou vai diminuir a dosagem, é o médico. Mas a gente tem resultados. Por quê? Porque você vem e trata o emocional. Quando você trata o emocional, automaticamente fica mais fácil você tratar o físico. Exatamente, porque somos uma tríade.
corpo, mente e espírito. Exato. Então, nós devemos curar e equilibrar os três. Fabi, agradeço muito por você ter vindo. Adorei a entrevista. Espero que nós possamos aí conversar mais vezes. Você quer apresentar aí as suas cartas? Vou apresentar um pouquinho das cartinhas que me perguntam, né? Porque Sim. a constelação ela pode tanto ser feita em grupo, presencial, com pessoas, como individual com os bonequinhos. Eu não trouxe outro, mas qualquer hora eu trago aqui para mostrar para vocês. E ao final com as cartinhas sistêmicas também. Então eu vou pedir para você tirar uma cartinha para o nosso público. Vamos lá. Uma mensagem. Pode falar. Vocês fazem parte. Todos fazemos Todos parte. fazem parte. Às vezes a gente se sente excluído da família, mas a gente faz parte. Não tem só coisas ruins nas nossas famílias, tem coisas boas também. Exato, porque assim, é que o que acontece? Quando a gente vem, a gente acaba olhando para o que é ruim. Sim. Mas na família, se a gente for olhar ali para o nosso sistema, o que tem de força, o que tem de superação, é assim, se apropriar de toda a força que eles tiveram. Quantas guerras eles superaram, quanta fome eles passaram e superaram. Então, se você for olhar para o seu sistema, olha quanta coisa boa você tem. Está conosco, né? E está conosco. E aí eu vou ter, porque são dois, ó. Vou tirar mais um. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem. Gente, a gente sempre vai curar um pouco de cada vez. Não importa a idade que você tenha. A gente veio para isso, a gente veio para se curar, para aprender, para superar, para se elevar. Então, pensem nisso. Busquem a cura de vocês e entendam que às vezes sozinho a gente não consegue. Peçam ajuda, vão buscar. Se eu vou deixar o contato dela e o meu, acaso vocês queiram, né, conversar conosco e tudo, ou a terapia dela ou a minha, estaremos à disposição de vocês. Agradeço muito. Salve a Casa das Marias. Salve. Até a próxima.